Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu sou a Jussaibra e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E a Ubisoft pode ser comprada pela Tencent, mas é claro que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E também a One UI 7 pode chegar só em 2025 e tem justificativa para isso também. E agora a BYD anunciou recentemente que eles venderam mais de 50 mil carros eletrificados só aqui no Brasil, entre elétricos e híbridos. Mais detalhes sobre essa notícia eu vou dar daqui a pouco, então senta aí, respira, pega o seu cafezinho e bora girar. E recentemente saiu uma notícia que pode pegar o mundo gamer um pouco de surpresa. A Tencent, que é a empresa chinesa desenvolvedora de games também, pode comprar a Ubisoft. O que chama a atenção é que a empresa já é acionista da Ubisoft, mas ainda é minoritária. Então o propósito com a compra seria se tornar a acionista majoritária. E para isso eles precisariam comprar ali os 20,5% que pertence à família Guillemot, que é atualmente a fundadora, que é a fundadora da Ubisoft. Então eles precisariam tomar o controle dessa família para poder ter ali o controle total, ou pelo menos grande parte desse controle da Ubisoft, e garantir que as decisões orçamentárias seriam dadas com maior liberdade. Porque o propósito atualmente é fazer com que a Ubisoft se torne uma empresa privada, né? Privatizar a Ubisoft, deixar de ser uma empresa familiar para se tornar algo mais corporativo e até mesmo mais lucrativo, já que recentemente, em 2024, a Ubisoft andou dando alguns prejuízos financeiros por estar ali lançando alguns games que não emplacaram como eles esperavam. Isso fez com que a empresa perdesse 50% do seu valor de mercado. Com isso, atualmente, a Ubisoft tem um valor de mercado ali entre 1,4 bilhão de euros, mais ou menos, que dá uns 8,4 bilhões de reais. Ainda é muito dinheiro, mas para uma empresa do porte da Ubisoft, que tem a representatividade gamer que eles tanto buscaram ter e hoje em dia possuem no mercado, é um valor que é baixo, se a gente for analisar bem. E com a venda da Ubisoft para a Tencent, isso faria com que a empresa pudesse até mesmo garantir uma reestruturação da empresa no mercado sem ter que sacrificar, de repente, ali uma gama muito grande de funcionários e ter aqueles cortes que a gente tem visto em diversas Big Techs e também afetando, no caso, a Ubisoft. Além disso, essa possível venda da Ubisoft para a Tencent acabou gerando até mesmo um hype no mercado, já que durante a sexta-feira, no caso no dia 4 de outubro, as ações da Ubisoft subiram mais de 33%. Então, pode ser que essa venda seja muito bem-vinda nesse momento, mas a gente vai continuar acompanhando para ver se vai realmente se concretizar em breve. E parece que inteligência artificial não é algo privado só quem gosta de viver nessa bolha tech. Recentemente, vereadores começaram a utilizar a inteligência artificial para criar jingles e também figurinhas de WhatsApp para ajudar a propagar suas propagandas políticas sem gastar tanto. Mas, na verdade, até que gastavam bastante dinheiro. Durante as eleições desse ano, né, que aconteceram, no caso, ontem, diversos candidatos utilizaram a IA para gerar essas musiquinhas animadas, fazendo propaganda deles, né, política, e também as figurinhas que ajudam a gerar um engajamento diferenciado e até mesmo o marketing boca a boca, só que via mensagem rápida no WhatsApp. E apesar de muitos eleitores não terem ideia de que isso estava acontecendo, recentemente saiu um número de que 85 candidatos a vereador declararam ao Tribunal de Justiça Eleitoral que os gastos alocados para esse tipo de uso podem chegar a 20 mil reais. Então não é algo baratinho de ser feito. Eles utilizavam uma agência que é especializada em criar recursos de inteligência artificial, sejam músicas ou imagens, para criar um pacote específico para cada candidato a vereador. Porém, apesar de ser algo interessante, o problema é que alguns candidatos estavam utilizando essa inteligência artificial de uma forma negativa, porque estavam fazendo a criação de vídeos e imagens, manipulando a inteligência artificial para propagar desinformação. Com isso, gerava ali um certo conflito de interesse e até mesmo uma manipulação dos eleitores para não votarem em candidatos que são arquirrivais, ou no caso, opositores aos vereadores que estavam vindo candidatos naquele momento. Porém, o TSE publicou em fevereiro uma resolução que obriga os candidatos a informarem quando eles estão utilizando conteúdos personalizados por IA.
Entretanto, nem todos os candidatos que estavam utilizando a inteligência artificial declararam ao TSE que estavam utilizando aquilo de fato. Então, ali entre os 85 que eu citei, que gastaram aí quase 20 mil reais fazendo uso desse recurso, 38 negaram, ou melhor, não afirmaram nem negaram, né, que estavam utilizando, apesar de ter aparecido que estavam utilizando IA, mas eles não colocaram nenhum tipo de sinalização informando ao povo que estava utilizando, com isso criando ali uma camada de enganação com os seus eleitores e com isso pode acarretar punições. Entretanto, não existe nenhuma multa que tenha sido especificada pelo TSE, apesar de ter essa resolução já pronta há bastante tempo. Eles não especificaram se vai rolar alguma multa em dinheiro, se vai rolar algum tipo de punição um pouco mais elevada em lei, ou até mesmo uma cassação dos seus mandatos ali de vereadores que não estavam cumprindo com essas pequenas regras impostas. É claro que a gente vai ficar de olho nisso para que a gente possa ter uma resolução mais rápido sobre o que vai acontecer com essa galera que estava utilizando a IA de uma forma negativa para se eleger aí durante as eleições. E a One UI 7, que é a interface personalizada da Samsung, foi oficializada recentemente. Eles anunciaram no seu evento para desenvolvedores que a interface está em preparação e que em breve vai ser lançada oficialmente. Porém, esse lançamento não vai ser feito ainda esse ano. De acordo com a própria Samsung, que anunciou durante esse próprio evento de desenvolvedores, a One UI 7 só vai ser lançada em 2025. Atualmente, os desenvolvedores vão ter acesso ao One UI 7, sim, mas só via beta. Então, isso deve acontecer até dezembro desse ano. Eles não deram uma data específica, mas vem aí. Mas esse lançamento da One UI 7.0 só vai rolar em 2025, junto com o Galaxy S25, que deve ser lançado ali no meiozinho de janeiro ou mais no inicinho, de acordo com os rumores que tem rolado atualmente. Entretanto, estima-se que esse atraso da Samsung para disponibilizar a interface tem a relação direta com o fato de o próprio Google ter atrasado o lançamento do Android 15, que muita gente esperava ser ali lançado ainda em setembro ou até mesmo antes, só que aconteceu um pequeno atraso e acabou que eles vão lançar somente em outubro. Então, qualquer empresa que utiliza o sistema do Google como base para sua interface teve que esperar um pouco, pisar no freio e esperar o lançamento do sistema para poder fazer as alterações em cima do software. Por isso que essa demora tem essa justificativa também. Não é culpa da Samsung apenas, mas também tem ali a correlação com a empresa que fornece o sistema base para personalização que a gente tem acesso no dia a dia, ou no caso dos usuários da Samsung. Apesar de o lançamento do Galaxy S25 estar próximo, pode ser que demore um pouco para a One UI 7 chegar aqui no Brasil. Não digo em relação à chegada com o S25, mas em outros aparelhos da Samsung que são compatíveis com essa interface e que serão atualizados em breve. É claro que não dá para saber uma estimativa de tempo que vai demorar entre o lançamento do Galaxy S25 e a atualização dos modelos mais antigos, mas a gente tem que esperar para ver como vai ser o cronograma de atualização, já que muitos aparelhos terão ali mais 6 anos de updates ou até mesmo 5 anos daqui para frente. Então a gente vai ficar de olho e qualquer novidade a gente vai avisando. E recentemente a Meta anunciou, no caso, apresentou uma nova inteligência artificial focada em ser uma IA generativa para a criação de vídeos. Ela parece bem promissora, mas ali tem algumas coisas que é preciso ter atenção. Porque essa nova IA é chamada de Meta Movie Jam, ela promete criar vídeos cinematográficos em poucos cliques. Além disso, de acordo com as demonstrações que vocês estão vendo, inclusive aí neste momento, essa IA ela consegue fazer não só a criação de imagens e vídeos no jeito mais inteligente e mais realista, mas também ela cria sons e efeitos visuais, ou melhor, efeitos sonoros, baseados nessa imagem que está sendo desenvolvida com base em um prompt criado pelo usuário. Então é bem interessante, mas ao mesmo tempo é assustador, porque fica tão realista que chega a ser bizarro, porque a inteligência artificial para a criação de vídeos, a gente sabe que evoluiu muito rápido. A gente viu recentemente a OpenAI lançando ali a Sora, que era uma inteligência artificial com esse mesmo propósito de criar vídeos também, sum que eles acabaram pisando no freio um pouco, porque estava gerando ali algumas capturas um pouco realistas até demais, e isso estava gerando um desconforto ali com a indústria cinematográfica e com algumas pessoas que produzem conteúdo no âmbito geral. Então eles seguraram aí, só que a Meta resolveu atropelar todo mundo e
mostrar que também sabe fazer inteligência artificial nesse foco, e eles mostraram que estão interessados em superar a concorrência e criar algo que é muito mais inteligente, de certa forma, mas ao mesmo tempo mais criativo e até mesmo rápido de ser feito, porque em poucos cliques você consegue criar um conteúdo totalmente novo e publicar na internet. É perigoso, porque muitas vezes pode ser que você ache que é uma imagem de natureza, mas na verdade foi tudo criado por inteligência artificial. Isso pode criar um conflito até mesmo com empresas que são especializadas em fazer capturas realistas, né, no caso do meio ambiente no geral, porque vai começar a ter um corte de custo. Já que a IA generativa consegue criar isso em poucos cliques, talvez a agência que cria o conteúdo de uma maneira mais realista não seja tão interessante assim para algumas empresas que querem cortar custos no dia a dia. Mas a gente já viu essa briga, inclusive, que já gerou greves inúmeras vezes no mercado cinematográfico, no mercado de dubladores, no mercado de atores, mas a gente sabe que, pelo jeito, vai demorar um pouco para a Meta chegar no propósito de criar ali, de repente, um filme inteiro com essa IA generativa, já que atualmente a MoveGen cria apenas vídeos de 16 segundos rodando a 16 FPS. Então, apesar de ser algo que ainda é recente, é limitado, é preciso ter cuidado quando você estiver consumindo e utilizando, porque pode gerar aí uma dorzinha de cabeça se você está criando conteúdo até mesmo de uma forma comercial. Então, para uso recreativo é até legal, mas para uso comercial pode gerar um conflito mais para frente, então fique de olho na hora que essa plataforma for liberada aí para uso e utilize com consciência para evitar problemas no futuro. E a BYD anunciou recentemente que vendeu mais de 50 mil carros eletrificados só aqui no Brasil. Essa dinâmica de carros eletrificados é porque entre carros elétricos e híbridos ficam ali essa soma total. E o interessante é que além da BYD ter vendido essa quantidade expressiva, né, de carros elétricos, eles atualmente possuem 73% do market share em carros 100% elétricos aqui do país. O que é bem interessante, inclusive, nessa lista de carros mais vendidos, aparece em primeiro lugar o BYD Dolphin Mini, que é um lançamento até que recente, que custa aí, em média, R$115 mil, que como líder de vendas aqui no Brasil, sendo seguido dos SUVs híbridos Song Plus e Song Pro. Então, é uma gama de clientes bem interessante e bem diversificada, né? Que é a galera que gosta de carro compacto e barato, entre aspas, e já os que gostam dos grandões, que são híbridos, para poder viajar mais. É bem interessante ver isso na prática. Eu comprei o Dolphin Mini, eu tô nessa lista aí. Parabéns. Obrigado. De acordo com Alexandre Baldi, vice-presidente sênior da empresa, né, no caso da BYD, ele disse o seguinte: conquistar esse número expressivo é marcante e significativo para a BYD. Acreditamos no país e os números comprovam que o sentimento é recíproco. Os brasileiros confiam na marca. Com o aumento da procura pelos carros eletrificados, é natural o movimento dos consumidores que são apaixonados por carros e também estão preocupados com o meio ambiente, de quererem conhecer os benefícios dos veículos da BYD e entender seus diferenciais em relação ao que era ofertado no mercado nacional. Então, a procura do público pelos carros elétricos e eletrificados está começando a motivar a BYD a ofertar mais produtos aqui do país. É claro que recentemente eles também conseguiram um número expressivo no âmbito geral de vendas. Eles, em setembro de 2024, conseguiram vender mais de 400 mil veículos eletrificados ao redor do mundo. E só aqui no Brasil foram mais de 5.961 unidades. Então, bora ficar de olho para ver se a BYD realmente vai pegar fogo aqui no Brasil. Vai pegar fogo, ó. Não, não quero meu carro pegando fogo, não. Não. Tá pegando fogo, bicho? Já pensou? Carro elétrico tem esse risco, né? Todo carro tem esse risco. Para com isso. Não. Conceito contra elétrico. Não, não. Isso. Não, mas o elétrico você sabe, né? Você pluga na tomada, se for ali, ó, a voltagem diferente deu ruim. Fala assim, não. Bom, então vamos ficar de olho para saber como vai ser o futuro dos carros elétricos aqui no Brasil. E você, tem carro elétrico, tem interesse? Deixa aí nos comentários também. Recentemente, um desenvolvedor brasileiro lançou um aplicativo focado em ler caixas de remédios para ajudar cegos a identificarem os medicamentos que eles estão em mãos. Esse aplicativo se chama iMink, ou iMink,
não sei ao certo a pronúncia. Se o desenvolvedor vê essa notícia, por favor, deixe aí nos comentários. Mas o intuito desse aplicativo é fazer com que essa utilização dos remédios para quem é cego seja muito mais fácil e muito mais segura, já que a pessoa precisa de um auxílio para conseguir entender do que se trata aquele remédio, porque nem sempre a escrita em braille ajuda nesse processo, já que existem alguns dados que não são especificados na parte externa do produto. O desenvolvedor desse aplicativo em questão é o Bruno Moura, que é um cara que já está ligado à indústria farmacêutica, porque ele trabalha nessa parte de dados ali da Drogas Raia e também da rede Drogazil. Então ele sabe mais ou menos como criar um aplicativo para garantir que a leitura dos medicamentos, né, as informações relacionadas aos medicamentos estarão corretas no aplicativo. E a ideia desse aplicativo, na verdade, é a lapidação de uma ideia de um desenvolvedor que era estudante lá da Paraíba, que ele ouviu em um podcast falando sobre um aplicativo que ele tinha bem parecido, só que algumas informações que o Bruno adicionou na sua versão do app acabaram melhorando ainda mais a performance desse tipo de recurso. Ele adicionou, por exemplo, a parte de reconhecimento de voz. E esse aplicativo, ele tem esse reconhecimento de voz garantindo uma maior vantagem para a experiência de uso prática, porque a pessoa cega pega o celular, consegue abrir o app, inclusive o app de câmera, para fazer a leitura do nome do remédio, a posologia, efeitos colaterais, para que aquele remédio serve e também algumas precauções, que são recomendações básicas que a gente normalmente lê na bula. Então a pessoa já tem acesso via comando de voz, consegue ter aquela identificação via som e consegue entender exatamente o que o remédio que está em mãos vai fazer no seu corpo, o que é bem interessante e ajuda também a prevenir a ingestão errada de algum medicamento. E essa leitura do medicamento e as identificações de dados acaba sendo mais eficaz não só porque o Bruno já está ligado à indústria farmacêutica, mas também porque ele desenvolveu esse aplicativo com base no Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Inclusive, em relação a esse desenvolvimento, o Bruno falou o seguinte: configurei o prompt para que o Gemini atue como um especialista farmacêutico. Uma vez reconhecido o medicamento, ele fala as informações mais importantes: nome, para que serve, posologia, efeitos colaterais, precauções e recomendações médicas no final. Fechei o prompt para que retornasse apenas esse conjunto de informações. Então, todos os dados que eu já citei, que normalmente a gente lê na bula, ficam ali dentro daquele prompt para garantir que a informação vai ser repassada ao usuário daquele medicamento de uma maneira mais eficaz. O que é bem legal e, inclusive, ajuda muito quem é cego a entender exatamente como que o remédio vai funcionar. Por hora, o iMink ainda não está disponível para download, mas estima-se que ele vai chegar somente para Android até o fim do ano. E o legal é que vai ser um aplicativo gratuito. Porém, a hospedagem do aplicativo na Play Store vai depender de investimentos. Por quê? Ele precisa de um capital para conseguir fazer a hospedagem e manter o aplicativo gratuito. Caso contrário, ele teria que cobrar uma taxa e isso faria com que a acessibilidade não fosse tão legal, porque ia ter menos pessoas tendo acesso a esse recurso, né, esse aplicativo para utilizar no dia a dia, já que teria que pagar uma taxa, talvez ali mensal ou até mesmo para ter a licença, no caso anual ou de repente vitalícia do aplicativo. Então o intuito é manter o app gratuito, só que ele precisa de investimento. Enfim, né? Vida de desenvolvedor não é fácil em nenhum lugar. E o legal é que esse aplicativo, além de ser desenvolvido por um brasileiro, além de ter todo esse apelo de estar ali utilizando a inteligência artificial do Google, ele também está concorrendo ao Prêmio Internacional do Google para soluções que usam Gemini. Então, além de ajudar pessoas cegas, de trazer mais uma opção de acessibilidade, ele também pode ganhar um prêmio do Google para isso. Então, boa sorte ao Bruno nesse concurso do Google e boa sorte também para quem vai ter acesso a esse aplicativo na experiência de uso prática. Bom, pessoal, esse foi o Giro do Loop de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, também passa lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, assim você vê a versão em vídeo do nosso videocast, no caso, no nosso podcast. É isso aí, pessoal, e até o próximo Giro. Tchau, tchau!